Olá, amigos, olá, professores, olá, funcionários da Univates, alunos da instituição. Hoje nós estamos aqui completando já 67 dias de quarentena. Mesmo com esses 67 dias enfurnados em casa, a instituição continua funcionando e todas as coisas continuam andando quase como se estivéssemos todos presentes ao campus. Dos aproximadamente 1.500, 1.600 funcionários que a instituição tem, estamos em torno de 300 funcionários na linha de frente, atendendo na área da saúde, fazendo o que tem que ser feito no dia a dia do combate ao coronavírus. Temos um outro conjunto de aproximadamente 400 funcionários que estão trabalhando desde casa, estão home office, fazendo um trabalho espetacular para que a casa continue, para que todas as casas que nós temos, todas as ações que nós temos dentro da casa não parem e continuem sendo feitas. Nossos laboratórios de análises, os laboratórios de análises clínicas, laboratórios que atendem as empresas, esses laboratórios continuam funcionando. E temos também um conjunto de quase 400 professores que tiveram que se reinventar nesse momento, tiveram que se refazer. E muitos deles descobriram qualidades, descobriram formas de fazer coisas que não sabiam antes e que estão gostando de aprender. É claro que também muitos estão sofrendo nesse processo de transição de um modelo para o outro nesse momento. Mas a conquista do conhecer, do aprender, também é uma conquista desafiante e que nos dá muitas alegrias e muito conforto também. E nesse contexto todo, em torno de 9.000 alunos que estão constantemente e o tempo todo conectados com a instituição. Nós fizemos uma pesquisa com esses 9.000 alunos e 98% desses alunos têm se conectado nas aulas e têm assistido às aulas praticamente todos os dias. Nós temos momentos de pico em que mais de 6, às vezes quase 7.000 conexões ao mesmo tempo conectadas com o site e com as aulas que estão sendo oferecidas na Univates. Isso tudo fez com que a casa continuasse funcionando. Isso fez com que a gente tivesse uma relação, inclusive, mais próxima com alguns alunos em algumas situações. Nós tivemos que ajudar a arrumar o computador do aluno que não estava funcionando para esse momento. Nós tivemos que ajudar em algumas situações, emprestando equipamentos, inclusive, da instituição, que estariam ociosos nesse momento, para alguns alunos que sequer tinham um computador que pudesse ser utilizado nesse momento, nesse período da pandemia. Então foram inúmeras ações, inúmeras formas de atuação da instituição, dos seus funcionários, dos seus professores e do conjunto de alunos, que foram extremamente importantes durante todo esse período, que continuam sendo importantes e que serão importantes ainda durante algum tempo nesse processo todo que nós estamos passando da pandemia. Nós temos recebido também do DCE alguns pedidos e temos tido praticamente todas as reuniões, todas as semanas, reuniões com o diretório acadêmico. O diretório acadêmico é o legítimo representante do conjunto dos alunos que nós temos na instituição. O DCE tem vindo com as demandas que tem recebido também dos seus associados, dos seus afiliados. O DCE tem nos proposto, por exemplo, algumas melhorias nas aulas que são síncronas. E, claro, isso sempre tem que ser examinado, tem que ser visto, e é possível, sim, que muitas coisas melhorem. O DCE tem nos reportado situações em que alunos têm dificuldades, por exemplo, de acesso à internet por questões de Wi-Fi, por questões de linha telefônica, que não é mais linha telefônica para esse tipo de coisa, mas às vezes sim, o Wi-Fi não funciona em determinada localidade ou em determinada região de uma cidade. Essas coisas também, na medida do possível, a instituição tem entrado para ajudar a solucionar. O DCE tem nos reportado algumas situações e já decidimos sobre elas também. Uma dessas questões são, por exemplo, os protocolos.
Os protocolos que nós cobramos, e às vezes cobramos um valor mais simbólico do que efetivo, durante muito tempo sempre teve o efeito de conter um pouco o excesso de protocolos, o excesso de pedidos de atestados e outros tipos de protocolos. Mas, nesse momento, e nessa negociação com o diretório, nós acertamos que vamos parar de cobrar esses protocolos num período de 3 meses, a contar agora desse mês de maio. Durante esse período vamos analisando, vamos avaliando, e no final desse período vamos ver se alguns protocolos precisam voltar a ser cobrados, porque foram usados em demasia e com outro tipo de objetivo, ou se mantemos como está, como uma prestação de serviço gratuita aos estudantes. Então, a questão dos protocolos. Uma outra questão que os alunos vêm insistindo conosco também é a questão dos descontos, de um desconto na mensalidade. Nós temos que ser muito realistas nessa questão. O argumento de que a instituição não está gastando tanto com energia, com água, com limpeza, sim, é um argumento válido, mas no contexto das contas de uma instituição do porte da Univates, de uma instituição universitária, o principal componente de custos é o componente salarial. A instituição hoje tem mais de 1.500 carteiras assinadas, mais de 200 funcionários que são terceirizados, com empresas terceirizadas. E algumas empresas dessas terceirizadas não têm como romper contrato, por exemplo, da segurança. Claro que a limpeza reduz substancialmente nesse momento. E temos ainda mais, em torno de 200 ou 300 alunos nossos que são bolsistas, que são estagiários e que estão dentro da instituição o tempo todo. Então, no conjunto, é quase 2.000 pessoas que dependem dos salários pagos pela instituição. E essas pessoas continuaram recebendo e vão continuar recebendo seus salários em dia durante esse período da pandemia e depois da pandemia também. Nós não atrasamos os salários de ninguém, não reduzimos a carga horária de ninguém e, portanto, essa conta, que é a conta salários, ela não teve nenhum tipo de redução. E numa instituição universitária, a conta salários, no conjunto, representa entre 60% e 70%. Na Univates, em média, nós temos gasto 65%, 64%, 65% da nossa receita com salários. Aí temos outros custos, que são custos com manutenção de laboratórios. Imagina um laboratório de informática, por exemplo. A cada 4 ou 5 anos ele tem que ser modernizado, ele tem que ser substituído por um laboratório melhor. Nós temos mais de 80 mil metros quadrados de área construída na instituição. E de tempos em tempos temos que ter a pintura desses prédios, a reforma de alguns prédios. O exemplo que vocês viram, por exemplo, do ano passado para cá, é o do prédio 1, que nós fizemos toda a reforma dele, de troca de telhado, de troca de portas, de troca de outros materiais que estavam sendo utilizados, de pintura e tudo mais, que são gastos com manutenção da instituição. Gastos com publicidade e propaganda, gastos com equipamentos e, claro, também, como já mencionado, gastos com água, com luz e com outras coisas. Esses gastos, água, luz, etc., representam alguma coisa como 3%, 4% no máximo no conjunto de gastos da instituição. Então, por isso também, a dificuldade de se trabalhar com descontos. E tem uma outra questão que nos aflige também. Como será daqui para frente? O quanto nós vamos gastar a mais do que vínhamos gastando com EPIs, por exemplo, para os alunos que trabalham na área da saúde? O quanto nós vamos gastar a mais com turmas que antes era possível de se ter uma turma com 60 alunos e muito dificilmente em agosto poderemos ter turmas com mais do que, não sei agora, do que X alunos. Se nós tivermos que dividir uma turma de 60 e transformar em 2 turmas de 30, estamos tendo o dobro de custos.
Isso serão custos novos que não existiam antes na instituição. Laboratórios. Os laboratórios foram pensados para grupos de 10, 15, 20 alunos. Eu estou falando de laboratórios específicos da área da comunicação, da área da saúde, da área das engenharias. Esses laboratórios, agora, nesse novo padrão, nós só poderemos, provavelmente, só poderemos usá-los para grupos bem menores de alunos. E teremos que dobrar essas turmas também. Então, tudo isso são custos novos que virão pela frente. Nós temos um quadro também de profissionais que trabalham na casa, que estão no chamado grupo de risco, que já passaram de 60 anos, que podem ter algum tipo de doença imunossupressiva e outras situações também. Esses funcionários poderão ir para a sala de aula, quando professores, ou poderão fazer atendimento ao público depois, em agosto, setembro, ou eles terão que ficar em casa e teremos que contratar novas pessoas para trabalhar no lugar dessas pessoas. Todas essas questões são questões que nós ainda não temos respostas, estamos nos debruçando sobre elas e estamos preocupados com isso. Entretanto, em todo esse processo de negociação que já tivemos com os alunos, com o DCE, nós chegamos a um acordo com o diretório acadêmico e com os DAs, numa reunião que tivemos recentemente, com mais de 40 alunos presentes a uma reunião virtual, e acertamos que para o mês de junho e para o mês de julho, excepcionalmente a instituição dará um desconto pontualidade específico para esses 2 meses. Então, a parcela da mensalidade que vence no dia 10 de junho, nós estamos protelando o vencimento para o dia 22 de junho. Portanto, 12 dias a mais de prorrogação no vencimento. E, além disso, um desconto que passa de 6% para 10% de desconto pontualidade. Então, a parcela que vence no dia 22/6 terá um desconto de 10%. E a parcela que vence no dia 10/7 está sendo prorrogada para vencer no dia 20/7 e essa com um desconto de 20%. Então, conseguimos chegar a um acordo com os estudantes, com o Diretório Central, e estamos prorrogando em 10 dias o vencimento das próximas 2 parcelas, de junho e julho, e estamos aumentando o desconto pontualidade para 10% em junho e para 20% em julho. Isso foi negociado, foi discutido e o diretório aceitou e homologou também essa decisão da instituição. Uma outra questão que também nos aflige um pouco nesse momento é como vamos voltar. Não temos as respostas prontas para tudo isso. As coisas todas são muito incertas ainda. Não há clareza sobre determinadas situações. Mas a intenção da instituição é o retorno lento, o retorno com todas as garantias de saúde, e vamos fazer esse retorno lenta e vagarosamente. As aulas presenciais certamente não as teremos mais nesse semestre. As aulas presenciais com grupos de alunos de 20, 30, 50, 60 alunos, isso, se acontecer, deverá acontecer só a partir de agosto, só a partir do próximo semestre. Agora, nesse semestre ainda temos situações de grupos de alunos, principalmente na área da engenharia e na área da saúde, que precisam completar os seus estágios, que precisam completar as suas práticas, inclusive para poder se formar. Nós estamos, quase que de forma individualizada, chamando esses alunos, procurando pequenos grupos de 4, 5, 8 alunos e, na medida do possível, trazendo eles para que eles possam terminar essa carga horária e completar o semestre e, portanto, poder se formar também. Aulas práticas em laboratórios, algumas estarão acontecendo a partir da semana que vem, mas não se preocupe, nós entraremos em contato
com os alunos, as coordenações de curso entrarão em contato e chamarão esses alunos especificamente. Outras situações, imaginemos formaturas, por exemplo. Quando nós poderemos de novo ter no Teatro da Univartes 1000 pessoas sentadas uma ao lado da outra, com utilização de ar-condicionado e tudo mais, num espaço fechado? Certamente não será nos próximos 2 ou 3 meses. Então, inclusive as formaturas, nós estamos repensando como fazê-las. Espaços onde podemos ter mais do que 100, 200 pessoas, certamente só em setembro, outubro, novembro, né? Formaturas, então, nós estamos passando para novembro, dezembro. Em algumas situações específicas, com pequenos grupos, talvez a gente faça uma formatura de gabinete, alguma coisa desse tipo, até para não prejudicar também as pessoas e resolver determinadas situações. A Festa dos Bichos, por exemplo, que já me convidaram para participar, e eu adoro participar dessas festas também, quando? Talvez só o ano que vem, né? É o que temos, é o que é possível, e é dessa forma que nós estamos levando adiante essa instituição. Esperamos que todos fiquem muito bem, e aqui temos um agradecimento especial da instituição, a todos os nossos funcionários, a todos os nossos professores, e também um agradecimento especial aos nossos alunos que compreenderam esse momento, que aceitaram os desafios que o momento apresentou. E nós percebemos como Univartes e como professores também aqui dessa instituição, o quanto nós temos de poder, o quanto nós temos de força para fazermos essas mudanças efetivas. E o quanto nós avançamos enquanto instituição, grupo de pessoas, e ficamos muito orgulhosos também de tudo que temos feito, e a Univartes em especial, da sua contribuição quase que decisiva aqui para Lajeado e para a região, nesse momento tão difícil para a humanidade. Não é um momento difícil só para nós que moramos aqui em Lajeado, né? É um momento difícil para a humanidade. Tudo depois disso será diferente. Terá uma outra conotação, terá uma outra forma de ser vista por todos nós. Esperando que todos estejam bem, precisamos ficar em casa, ficar longe um dos outros, mas mais juntos do que nunca. Um abraço virtual para todos e tudo de bom.